Capítulo 1 Como tudo começou. Em uma grande arena, sons de aplausos podiam ser ouvidos vindos da plateia. Alguns estavam torcendo enquanto outros cantavam o nome de uma pessoa que acabara de chegar no campo de batalha que era exibido em telas enormes. Grandes telas quadradas projetavam um campo de batalha crivado de destruição em diferentes cantos. Um grupo de 5 pessoas recuou com medo quando um jovem se aproximou deles. O grupo de 5 usava coletes de batalha verdes enquanto o jovem que se aproximava vestia vermelho. Ele tinha cerca de 1,80 m de altura, com cabelo curto loiro sujo e um corpo ligeiramente construído. Ele não era muito musculoso, nem muito magro. Ele parecia ter um corpo perfeitamente tonificado. Ele caminhou lentamente em direção ao grupo que estava se afastando elegantemente enquanto suas mãos brilhavam em carmesim. Seus olhos tinham um olhar de frieza e indiferença enquanto ele falava. Sua jornada termina aqui. Ele estendeu a palma da mão direita depois de dizer isso. Grade 2. Carmesim. 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 Gritos do nome do jovem que acabara de aparecer podiam ser ouvidos da plateia enquanto uma batalha acontecia entre o jovem e o grupo. Sim, sou eu. Sou Gustave Crimion. Minha jornada até este momento foi nada menos que dolorosa, desastrosa e perigosa, mas também aventureira. Eu não passava de lixo inútil no começo, então, como me tornei poderoso o suficiente para que as pessoas cantassem meu nome em adoração e os oponentes recuassem com medo quando eu chegasse? Teremos que fazer uma viagem pela Memory Lane para que todos entendam. Vamos começar de onde tudo começou. Nota do autor: este não é o fim da história. É apenas um intervalo. A jornada continuará quando chegarmos a IST a cena no futuro. Menos 3 anos atrás. Em uma área montanhosa cercada por uma densa floresta de árvores altas, sopravam ventos suaves, dando uma atmosfera serena ao ambiente. No topo da montanha, uma cidade moderna brilhando na noite escura podia ser vista ao norte. Era extremamente encantador da vista daqui de cima, e as luzes pareciam aglomerados de vagalumes. Uma torre alta particularmente iluminada pode ser vista bem à frente, no coração da cidade, estendendo-se diretamente para o céu acima. Um adolescente em um uniforme escolar marrom estava parado na beira de um penhasco com um olhar sem vida em seus olhos. Seu cabelo ficava mudando de cor. Mudou de vermelho para azul, azul para verde, e agora era loiro. Havia lágrimas em seus olhos enquanto ele olhava para a cidade à sua frente. Qual é o sentido de nascer neste mundo quando não posso perseguir meus sonhos? Ele falou em um tom arrasado. Ah, o que estou dizendo? Gente como eu nem tenho direito de sonhar. Ele riu de autorridicularização ao responder sua pergunta. Com certeza vivi uma vida de merda. Espero renascer em uma vida melhor, acrescentou ele ao relembrar. Gustavo nasceu em uma época em que a linhagem era tudo. Seus pais também eram mestiços que podiam usar suas linhagens para realizar proezas sobre-humanas. No entanto, sua linhagem era de baixo escalão, o que solidificou seu status como mediano na sociedade. Quando Gustavo nasceu, seus pais acreditavam que ele despertaria uma linhagem de alto escalão devido ao fato de que mestiços se unindo para se reproduzir sempre traziam uma linhagem evoluída. As linhagens evoluídas sempre foram de alto escalão e muito poderosas. Como as linhagens determinavam seu destino e status na sociedade, eles tinham grandes esperanças para seu filho. Infelizmente, Gustave despertou uma linhagem evoluída que era a mais inútil na história das linhagens evoluídas. Ele só podia manipular seu cabelo para mudar de cor. Os pais de Gustave ficaram extremamente desapontados quando ele despertou sua linhagem. Gustave, que tinha apenas 6 anos na época, notou que a atitude de seus pais em relação a ele mudou para pior. Todo o amor e carinho que eles demonstraram desde o nascimento dele desapareceram. Às vezes, eles não lembravam de alimentá-lo ao longo do dia, e sempre que ele reclamava de fome, lixo inútil. Você só em saber comer. Seus pais gritavam com ele com desprezo. Era difícil para ele entender naquela idade, mas ele percebeu que era tratado da mesma forma na sociedade à medida que crescia. Ele não conseguia fazer amigos na escola e sempre sofria bullying repetidamente. Seus colegas e professores sempre apontavam o dedo e riam dele. Ninguém se importava com ele porque sua linhagem era mais desprezível. Ficou tão ruim que outros que eram considerados lixo agradeceram suas estrelas pela linhagem que despertaram. O sonho de Gustave de ingressar na Federação MBEU e explorar as estrelas e diferentes partes da galáxia morreu com o despertar de sua linhagem. A mãe de Gustavo acolheu e concebeu outro menino quando ele estava perto de completar 8 anos. O mesmo menino tinha apenas 2 anos quando despertou uma linhagem de alto grau. Os pais de Gustavo ficaram tão felizes que o ignoraram totalmente e deram todo o seu amor e atenção ao seu irmão mais novo. Ele amava seu irmão, então ele nunca o odiou, mas não era o contrário, porque eu tenho um lixo como você como meu irmão mais velho. Conforme seu irmãozinho crescia, ele exibia a mesma atitude desprezível que a sociedade mostrava para ele. Seu irmão passou a ser mais apreciado na sociedade, principalmente na escola, onde era conhecido como um gênio, enquanto Gustavo mostrava exatamente o contrário. Gustavo era odiado, tratado injustamente e intimidado dia após dia.
Ele sempre vinha para a montanha localizada a oeste de Plankton City e tentava cometer suicídio, mas ainda tinha medo da morte, por mais que tentasse. Ele nunca poderia continuar com o suicídio, mesmo sabendo que ninguém notaria que ele havia partido. Sempre que ele olhava para o fundo do penhasco, ele engolia saliva enquanto imaginava como seus ossos seriam quebrados em pedaços depois de tocar o chão duro. Minha cabeça vai virar purê de batatas. Ele sempre recuava e voltava no dia seguinte com uma nova vontade de cometer suicídio, mas a mesma situação se repetia. Ele recuaria depois que sua imaginação voltasse à loucura. Hoje ele havia decidido que definitivamente pularia. Ele ficou a poucos centímetros da beira do penhasco e olhou para a floresta e o chão abaixo. O chão estava a mais de 300 metros do penhasco. Gole. Aqui termina a jornada de Gustavo Oslo. Ele levantou a cabeça para o céu e gritou. Sua voz ecoou pela vizinhança enquanto uma estrela no céu brilhava mais forte como se estivesse respondendo a ele. É. Gustavo notou algo e olhou atentamente para o céu. A estrela que brilhava mais forte estava aumentando de tamanho. O que é de errado com essa estrela? Por que ela continua crescendo? Para alguém que estava prestes a morrer, Gustavo era muito observador. As estrelas nos céus eram incontáveis, mas esta localizada a noroeste continuou aumentando de tamanho. Os olhos de Gustavo se arregalaram quando ele percebeu algo. Foda-se, não está aumentando de tamanho. Está indo em direção à minha localização. Gustavo se virou para correr depois de perceber isso. Eu não quero esse tipo de morte. Meu corpo será feito em pedaços. Ele gritou de medo enquanto virava o pescoço para encarar o projétil indo em direção ao penhasco. Culpa. O projétil brilhante atingiu a lateral do penhasco. Desmoronar. 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 O impacto causou rachaduras que cercaram um espaço de mais de 15 metros. Gustavo havia se afastado apenas cerca de 2 metros de sua posição inicial, então ele ainda estava dentro do alcance do impacto quando começou a desmoronar. Kian. Gustavo gritou como um porco sendo abatido ao cair junto com os pedaços do penhasco em ruínas em direção ao sopé da montanha. Gustavo desmaiou no ar devido ao medo e choque no processo de cair e gritar como uma mulher grávida em trabalho de parto. Essa foi a razão pela qual ele não notou um pequeno brilho carmesim voar em sua boca que estava aberta por causa de todos os gritos. Capítulo 2 Homem Desconhecido. Em Eu não estou morto. Gustavo acordou e se viu deitado no meio da floresta. Ele lentamente se levantou e espanou a sujeira em suas roupas. Ele ainda estava com o uniforme da escola. Eu não estou nem um pouco ferido, ele notou depois de verificar seu corpo. O sol estava subindo lentamente do leste enquanto os raios de luz permeavam os espaços entre as folhas da árvore à sua frente. Uma noite inteira se passou. Os olhos de Gustave se arregalaram em choque ao perceber isso, mas no segundo seguinte tudo voltou ao normal. Não é como se alguém fosse notar que eu tinha ido embora de qualquer maneira. Ele murmurou desanimado. Ele se virou para olhar para a montanha de onde caiu quando notou algo piscando em sua linha de visão posicionada no canto esquerdo. Seus olhos focaram na luz azul retangular piscando, e algo inesperado aconteceu. Menos bem-vindo, anfitrião. Personagens apareceram de repente em sua linha de visão. Ei, o que é isso? Gustavo expressou com um olhar de espanto. Ele virou à esquerda e à direita, mas ainda não conseguia tirar os personagens de sua linha de visão. Pensando que estava sonhando, Gustavo fechou os olhos. Eu provavelmente bati minha cabeça quando caí. Depois de alguns segundos, ele abriu os olhos apenas para ver mais personagens aparecerem em sua linha de visão. Menos anfitrião idiota, você foi escolhido para exercer grande poder. Anfitrião idiota. Esses personagens acabaram de me insultar. Gustavo questionou, espere, anfitrião. Ele perguntou confuso. Menos você tem 10 segundos para decidir se aceita esse poder ou não. Poder? Que poder? O que está acontecendo? Por que estou respondendo a alguns personagens estranhos? Estou morto. Isso é retribuição por cometer suicídio. Loucura na vida após a morte. Gustavo lançou uma série de perguntas em um ritmo acelerado enquanto duvidava de sua existência atual e sanidade. Como se respondesse a sua pergunta, os personagens mudaram novamente. Menos você pode optar por recusar este poder, mas isso significaria a morte para você. Gustavo segurou o queixo depois de ver esses personagens mudarem novamente. Então, estou vivo, mas o preço por isso é essa loucura, ele se perguntou em voz alta, espere, isso apenas ameaçou me matar. Menos 10. Menos 9. Em Começou a contagem regressiva. Gustavo notou que os caracteres mudavam a cada segundo da contagem regressiva. Menos 7. Será que vou morrer de verdade se não responder ou recusar? Gustavo estava com um pouco de medo de enfrentar a morte novamente depois do que aconteceu na noite anterior. Menos 6 você morrerá. Os personagens responderam com franqueza. Gustavo. Menos 4. Menos 3. Gustavo podia sentir seu batimento cardíaco diminuindo à medida que a contagem regressiva se aproximava de zero. Bah. Lixeira. Bah. Lixeira. Menos 2.
-1. Aceito. Gustavo gritou. A contagem regressiva parou imediatamente depois que ele disse isso. Uff. 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 Essa coisa realmente vai me matar? Gustavo respirou pesadamente depois que a contagem regressiva parou. Ele colocou a mão direita no peito para sentir seu batimento cardíaco. Ele suspirou de alívio depois de sentir seu desgosto lentamente voltando ao normal. Menos parabéns por aceitar este poder. Seu destino agora mudou. Os personagens mudaram novamente. HMM. A que poder se refere? Ele olhou para os personagens com um olhar confuso. Menos seu corpo agora passará por exame de constituição e evolução. Bocejar. Gustavo notou que seus olhos estavam ficando pesados depois de ver a última mensagem que os caracteres formavam. O anfitrião deve ser transportado para sua residência e permanecer inconsciente pelas próximas 24 horas. O que? Antes que Gustavo pudesse completar sua declaração, ele notou uma linha de silhueta escura, movendo-se de árvore em árvore a cerca de 30 metros de distância a oeste. Joei. 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 A velocidade era rápida e corria de árvore em árvore ao redor de Gustavo. Era como uma sombra escura. Quem está aí? Ele reconheceu que era uma pessoa imediatamente. Como se para responder à sua pergunta, um homem de 2 metros de aparência musculosa vestido com um macacão preto justo apareceu a 6 metros de distância dele. Ele tinha uma máscara verde cobrindo metade do rosto. Você vem comigo, garoto. A voz soou um pouco rouca. 10. Quem é você e o que você quer? Gustavo questionou com um olhar assustado enquanto dava vários passos para trás inconscientemente. 9. Só preciso que você venha comigo. Sem perguntas. O homem desconhecido afirmou com um tom de comando. 8. O que você planeja fazer comigo? Gustavo questionou quando seu coração começou a bater de forma acelerada. Apenas venha comigo de bom grado. Não tente nada engraçado ou terei que te machucar. O desconhecido ameaçou com os olhos frangidos. 5. Badô. 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 A cada segundo que passava, Gustavo sentia-se mais sonolento, mas estava determinado a não ser pego por esse homem desconhecido. Um sequestrador. Um traficante mestiço. E se ele me vender? Me tortura. Corta meus órgãos e os vende. Para alguém que queria cometer suicídio, ele estava com muito medo dos horrores que poderia passar se fosse pego por esse desconhecido, então ele não percebeu a contagem regressiva. 4. Correr. Imediatamente esse pensamento veio à sua mente, Gustavo deu meia volta e correu na direção oposta. Enganar. O homem bufou enquanto corria de árvore em árvore, fazendo um círculo ao redor de Gustavo, que continuou correndo. O homem de repente disparou do meio de 180 metros de altura em direção a Gustavo. Gustavo, que já sabia que o homem era mestiço e calculou seus movimentos, decidiu jogar seu corpo no chão imediatamente, o homem saiu correndo. No processo de descida de seu corpo, o homem também estava no ar, correndo em direção a ele com velocidade. Gustavo percebeu que seus cálculos não eram precisos, pois a mão do homem estava a apenas alguns centímetros de tocar seu ombro enquanto seu corpo estava em processo de descida. Foi como se o tempo tivesse parado quando a palma da mão do homem desconhecido estava prestes a fazer contato com Gustavo. 0. Osto deve agora entrar em sono profundo. Gustavo imediatamente sentiu sua visão escurecer quando a notificação apareceu em sua linha de visão. Um flash de luz brilhante apareceu de repente e cercou Gustavo, e no próximo segundo. Jim. Gustavo desapareceu no ar enquanto a mão do homem desconhecido se transformava em partículas de luz. Dum. Seus pés pousaram no chão e deslizaram alguns metros para frente devido à sua imensa velocidade anterior. Ele se virou para olhar para a esquerda e para a direita repetidamente. Ele se foi. O homem questionou com uma expressão incrédula, uma linhagem espacial. Quão rara, ele falou em voz baixa. Mas, no máximo, esse garoto será um mestiço classificado como Julo. Suas habilidades ainda não teriam amadurecido, o que significa que ele não pode ir muito longe com esse teletransporte. Ele ainda deve estar nas proximidades desta floresta. Imediatamente depois de completar essas palavras, o homem disparou como um fantasma, pulando de árvore em árvore com uma velocidade inimaginável. Ele decidiu varrer a floresta pelo norte apenas para o caso de encontrar Gustavo novamente. No entanto, foi inútil porque, neste momento, Gustavo havia sido transportado para seu quarto. Os ventos dentro da floresta continuaram soprando suavemente, como se não soubessem o que acabou de acontecer. Gustavo não percebeu que a montanha alta da qual ele queria cometer sepulcro agora era metade do que costumava ser antes. Menos 30 minutos atrás. O dia começou a clarear quando o sol nasceu, declarando o fim da noite anterior. A noite era para dormir, mas parecia que era o oposto para um grupo de pessoas reunidas em torno de uma determinada montanha dentro da floresta nos limites da cidade do Plantão. O grupo reunido aqui usava roupas de aparência médica. Um grande dispositivo de aparência tecnológica semelhante a um disco flutuava acima da montanha.
Raios de luz azul brilhavam dele, examinando a montanha centímetro por centímetro. Um homem de cabelo castanho escuro vestido com um terno azul estava parado na frente da montanha com 4 guarda-costas vestidos com macacões escuros e justos posicionados à sua esquerda e direita. Os funcionários vestidos com roupas médicas continuaram se movendo de um lado para o outro. Eles pareciam estar investigando o estranho fenômeno da montanha sendo cortada pela metade em uma noite. Capítulo 3 Interface do sistema. Uma das pessoas vestida com uma roupa médica com um óculos no rosto caminhou em direção ao homem de terno azul. Além do ponto de impacto, nada mais pode ser encontrado aqui. Isso é uma perda de tempo, relatou ele em voz baixa. Você está me dizendo que nada pode ser encontrado aqui após a grande onda de energia detectada nesta área. Isso é impossível. O homem de terno azul cuspiu. Pode parecer impossível, mas essa é a situação atual, respondeu o médico. Nenhuma forma de energia pode ser encontrada aqui desde que procuramos por uma noite inteira, acrescentou. O homem em um terno azul celeste tinha um olhar de contemplação enquanto avançava lentamente. Bloqueie esta floresta e faça uma varredura limpa em todo o entorno. Ele ordenou: ninguém tem permissão para entrar ou sair desta floresta. Qualquer um encontrado nesta vizinhança deve ser levado para observação e interrogatório. Imediatamente ele terminou de dar este conjunto de instruções, os 4 guardas atrás correram em direções separadas, indo para o interior da floresta. Eu preciso de cada grama de recurso e poder que eu puder colocar em minhas mãos agora. O homem de terno azul celeste afirmou com um rosto solene enquanto colocava as mãos atrás das costas, entrelaçando os dedos. O médico atrás balançou a cabeça e suspirou depois de ouvir sua última declaração. Este mesmo evento levou à situação vivida por Gustavo. Em uma sala mal iluminada, um adolescente com um uniforme escolar marrom pode ser visto deitado em uma pequena banheira colocada no meio da sala. Ele estava atualmente em sono profundo enquanto seu cabelo mudava de cor repetidamente, e seus olhos tremiam levemente de vez em quando, como se algo o estivesse deixando desconfortável. Conclusão da atualização do sistema no OST-12%. Anfitrião recebeu bênçãos da restauração. Anfitrião recebeu recreação. Host recebeu imunidade de toxina. Conclusão da atualização do sistema no OST-24%. Host recebeu a função Bloodline Upgrade. Host recebeu a função Bloodline Downgrade. Gustavo podia ouvir o toque de notificações em seu ouvido enquanto dormia. Se ele estivesse acordado, teria visto esse processo. Menos 12 horas depois. Conclusão da atualização do sistema no OST-97%. Host recebeu a função Quests. Host recebeu a função Daily Tasks. Conclusão da atualização do sistema menos 99,9%. Menos. Conclusão da atualização do sistema menos 100%. Atualização do sistema concluída. Imediatamente após Gustavo abrir os olhos, esta foi a primeira coisa que apareceu em sua linha de visão. A princípio, ele tentou recuar antes de bater com a cabeça na lateral da banheira em que estava deitado. Ai! Então não foi um sonho? Ele perguntou retoricamente enquanto se lembrava dos eventos que aconteceram nas últimas 24 horas. Parabéns, anfitrião, agora você recebeu este poder completamente. Gustavo olhou para os personagens com um olhar ainda estupefato. De que poder esse personagem continua falando? Para verificar o que esse poder implica, diga interface do sistema. Gustavo olhou para a mudança dos personagens novamente. Ele olhou ao redor de seu pequeno quarto para ter certeza de que não havia ninguém por perto, o que era obviamente estúpido, já que ele estava em seu quarto. Interface do sistema, ele murmurou com uma voz baixa e parcialmente sonolenta. Imediatamente após dizer isso, ele viu os personagens mudarem de forma novamente e apresentar uma lista diante dele. Atributos do hospedeiro: habilidades e habilidades, linhagens, missões, loja. 1. Vendo o contorno diante de seus olhos, Gustavo sentiu que isso parecia um pouco familiar. Atributos do hospedeiro, ele parecia ter começado a entender como funcionava, então gritou. Depois de dizer isso, o restante dos personagens desapareceu, exceto os atributos do host. Atributos do host. Menos nome, Gustavo Oslow. Menos nível 1. Menos aula. Menos ESP, 0 dividido por 100. Menos HP, 100 dividido por 100. Menos energia, treta dividido por 30. Atributos. Força, 1. Percepção, 1. Agilidade, nula. Velocidade, 1. Bravura, nulo. Inteligência, 4. Charme, nulo. Ponto de atributo, 0. Gustavo estava com o rosto sombrio enquanto olhava para algumas das informações exibidas. Agilidade, bravura, charme, não. Esses malditos personagens. Ele estava tendo dificuldade em digerir as informações exibidas. Como se para responder ao seu rancor, uma informação apareceu acima da tabela de informações. Esses atributos foram calculados corretamente, e parece que o anfitrião carece de vários aspectos, especialmente charme e bravura. Gustavo. Gustavo teve vontade de xingar ao ver a franqueza do sistema. Eu tenho bravo.
Ele queria gritar que teve bravura quando se lembrou de tudo o que aconteceu na noite passada, ele se conteve. Ele se lembrou de querer cometer suicídio novamente, mas correndo para salvar sua vida ao perceber um projétil com risco de vida vindo em sua direção. Ok, eu entendo o que você quer dizer, ele admitiu com uma voz de derrota, mas eu tenho cu. Não importa. Lembrando-se de sua triste vida até este ponto, ele sabia que realmente carecia de ambos os aspectos. Mas por que essa coisa parece um sistema de jogo antigo? Níveis. Pontos. Ele reconheceu isso de jogos antigos que os humanos costumavam jogar muito antes dos Larcos descerem sobre a Terra. Ele sabia disso porque lia muito livros. Habilidades e habilidades. Gustav chamou. O painel de atributos do host desapareceu apenas para ser substituído por habilidades e atributos. Habilidades e habilidades. Das, nível 1. Regeneração, nível 1. Morte, nível 1. Imunidade a toxinas, nível 1. Recreação, nível 1. Nível 1 de aquisição de linhagem. Bloqueado. 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 Gustavo podia ver um grande número de habilidades e habilidades bloqueadas estendendo-se para baixo. É realmente como aqueles jogos antigos, Gustavo segurou o queixo enquanto falava. Tudo parece estar no nível 1, mas aumenta com o aumento de nível. Eu tenho uma ideia geral do que o traço, a imunidade a toxinas e a regeneração devem fazer, mas e os outros? Recreação, aquisição de linhagem e metamorfose. O que são? Assim como ele estava se perguntando, algumas informações ocultas apareceram de repente abaixo das habilidades. Das, nível 1. Capacidade de aumentar a velocidade atual em 20 por 10 segundos. Regeneração, nível 1. Recupere-se de lesões 10 vezes mais rápido. Morte, nível 1. Habilidade de linhagem, mude a cor do cabelo e o tom da pele no nível 1. Imunidade a toxinas, nível 1. Proteção contra toxinas não tão graves. Recreação, nível 1. Aquisição de linhagem, nível 1. Capacidade de roubar linhagens e emparelhá-los com um host se os requisitos corretos forem atendidos. Classificação de F. A capacidade de mudar o tom da pele parece ter sido adicionada à minha linhagem, mas porque é chamada de metamorfose. Ainda assim, há alguma diferença entre isso e a mesma mudança inútil de cor de cabelo? Gustavo suspirou desapontado ao ver a informação abaixo da metamorfose e seus olhos se moveram para baixo. A visão de Gustavo chegou à parte de recreação e apertou os olhos em desconfiança. Além do resto, essa era a única habilidade sem uma informação abaixo. Ele olhou para ela, sua visão viajando de cima para baixo e de baixo para cima. Isso pode ser uma falha. Porque este não mostra nada. Gustavo olhou para ele com os olhos semicerrados, mas não importa quanto tempo ele fizesse, nada aparecia embaixo dele. HMM. Acho que vou ter que descobrir mais tarde. Sua palma esquerda ainda estava segurando seu queixo enquanto ele inspecionava. Ainda não sei se tudo isso são truques da minha cabeça. Gustavo decidiu passar para a próxima habilidade depois de ver que esta não mostraria nenhuma informação. Seus olhos se estreitaram no último, aquisição da linhagem. Ao ler as informações abaixo, seus olhos se arregalaram. O que? Gustavo não podia acreditar no que estava vendo. Uma habilidade de roubar linhagem. Seus olhos se arregalaram com descrença. Isso deve ser uma piada, certo? Ele perguntou retoricamente enquanto dava uma leve risada ridícula. Minha linhagem sempre foi inútil, e agora essa coisa diz que posso roubar linhagens. Gustavo inconscientemente se levantou e começou a andar pela sala. Ele se lembrava de todos aqueles anos de bullying. Todos os seus companheiros exibindo suas linhagens legais e poderosas. Ele sempre tendo que se esconder pela vergonha de só poder mudar a cor do cabelo. Se isso é legítimo, então. Gustavo fez uma pausa enquanto seus olhos se tornavam ferozes. Vou me tornar o ladrão de linhagem número 1 do mundo. Capítulo 4. Vínculo familiar inexistente. Espere, talvez eu esteja ficando um pouco animado demais aqui. Gustavo sentou-se na beirada da banheira e segurou seu queixo novamente. Quero dizer, e se tudo isso for só coisa da minha cabeça? Ele questionou sua sanidade. Como posso confirmar que tudo o que vejo aqui é real? Posso tentar usar essas habilidades e habilidades. Se isso for real, não seria bom demais para ser verdade? Ele questionou com um tom duvidoso. Para usar a habilidade desbloqueada, diga o nome da habilidade em sua mente enquanto adiciona ativar atrás ou na frente. Uma notificação apareceu em sua linha de visão acima do painel de habilidades e habilidades. Ele leu em voz alta e seus olhos se estreitaram. Ativar. Qual habilidade eu tento primeiro? Gustavo queria saber se sua mente estava apenas pregando peças nele, então ele queria confirmar a autenticidade do chamado sistema o mais rápido possível. Ele olhou para o painel de habilidades e habilidades novamente. Habilidades e habilidades. Das, nível 1. Regeneração, nível 1. Morte, nível 1. Imunidade a toxinas, nível 1. Recreação, nível 1. Nível 1 de aquisição de linhagem. Sua visão escaneou através dele.
Depois de um tempo, ele percebeu que apenas o traço seria uma habilidade plausível para testar a confirmação. Gustavo levantou-se e caminhou até a porta oposta à banheira. Em uma inspeção mais detalhada do quarto, não havia literalmente nada a ser encontrado, exceto a banheira em que ele dormia colocada no meio e um pequeno armário colocado no canto leste. Feche a interface do sistema. Depois que ele gritou, o painel fechou e as palavras e caracteres desapareceram. Ele havia decidido que tentaria ativar a habilidade de corrida do lado de fora. Gustavo saiu pela porta e chegou diante de uma pequena passagem que dava para a sala. Hendrik, mamãe confia que você se sairá bem hoje. Uma voz feminina leve e cheia de ternura pode ser ouvida à frente. Pelo que houve, aqueles inspetores darão bolsas de estudos para a Academia MBEL. Sim, mãe, vou deixá-la orgulhosa, uma pequena voz masculina respondeu. Aqueles inspetores seriam cegos se não me notassem, já que sou o mestiço de maior nota em toda a escola. Com orgulho. Bom filho, respondeu a fêmea, agora deixe-me deixá-lo na escola. Assim que ela terminou de dizer isso, Gustavo apareceu na sala. Era uma sala pequena, mas bem estruturada. As paredes eram revestidas com azulejos azuis que brilhavam levemente. Sofás verdes dispostos em formato de L e um armário vários metros atrás podiam ser vistos na sala. No armário havia uma esfera redonda que projetava uma imagem de 2 metros de altura em forma holográfica. Esta era uma imagem de 3 pessoas. Nesta imagem, um homem de meia idade com um rosto quadrado e cabelos loiros sujos, uma mulher que parecia ter 40 e poucos anos e cabelos castanhos compridos e um menino que se parecia com Gustavo exibia lindos cabelos cacheados pretos. Cabelo pode ser visto. A mulher que estava falando antes estava de pé no batente da porta e ao lado dela estava um garoto de 1,5 metros vestido com um uniforme escolar marrom como Gustavo. Seus rostos eram os mesmos da mulher e do menino na imagem holográfica. Estes eram a mãe e o irmão mais novo de Gustavo. Eles se viraram e notaram Gustavo vindo da passagem. Vamos. Eles o ignoraram totalmente enquanto a mãe abria a porta enquanto falava. Hendrik assentiu. Mãe, você não vai me deixar lá também? Gustavo perguntou rapidamente antes que eles pudessem sair. Sua mãe parou seus passos e se virou para encará-lo com um olhar de desgosto. Eu disse para você parar de me chamar assim. Eu não sou sua mãe. Eu tenho apenas um filho e ele está bem aqui. Ela disse enquanto acariciava o cabelo de Hendrik, você é apenas um passivo sem qualquer forma de utilidade. Ela afirmou duramente. Você deveria estar feliz que minha mãe e meu pai permitiram que você permanecesse nesta casa e ainda pagasse suas mensalidades escolares, mesmo que seja um desperdício. Acrescentou Hendrik. Não sei como Leon e eu acabamos criando uma criatura inútil como você. Sua mãe falou novamente. Gustavo olhou para baixo com desânimo enquanto eles o ridicularizavam. Ele estava muito acostumado com isso, mas ainda se sentia mal sempre que os ouvia falar assim com ele. Ele seria capaz de suportar se o mundo o tratasse assim, mas quando eram as pessoas que deveriam ser sua família, doza de uma maneira inexplicável. Ele não podia culpar seu irmão mais novo, já que o tipo de sociedade em que ele nasceu moldou seu caráter. Lixo como você merece ir a pé para a escola, afirmou Hendrik e se virou enquanto puxava a mãe pelo braço. Bater. A porta foi fechada depois que eles passaram por ela, deixando Gustavo chafurdar em autopiedade enquanto permanecia na mesma posição por muitos segundos. Ele se lembrou de quando Hendrik tinha 5 anos, eles brincavam muito ao ar livre, naquela época, seu irmãozinho era caloroso, amoroso e brincalhão também. Houve um tempo em que Hendrik se machucou quando eles estavam brincando de esconde-me-esconde. Gustavo foi culpado pelo ferimento e recebeu mais de 200 chicotadas do chicote de seu pai. Ele nunca poderia esquecer aquele dia, sua bunda sangrou e ele implorou por perdão. No entanto, seu pai não ouviu. Você, lixo. Você quer matar meu único filho útil. No processo de ser chicoteado, sua mãe gritou do lado. Foi apenas um pequeno hematoma que sararia em algumas horas, mas eles o chicotearam como se ele tivesse cometido uma ofensa grave. Nessa idade, mesmo que uma pessoa perdesse um braço, poderia ser consertado. Fale menos de um pequeno hematoma. Gustavo lembrou que quando Hendrik tinha 8 anos, mais ou menos na mesma época, sua atitude em relação a ele estava se tornando igual à das pessoas da sociedade. Hendrik usou suas habilidades de linhagem para atacar Gustav, dando-lhe um corte sangrento de 7 polegadas nas costas. Os mesmos pais que lhe deram uma surra depois de causar a Hendrik uma pequena lesão 2 anos atrás riram e elogiaram Hendrik por aumentar o domínio de suas habilidades de linhagem. Gustavo ainda tem uma cicatriz sangrenta nas costas até hoje, já que ninguém o atendeu. Depois de ficar na mesma posição por um tempo, Gustavo finalmente começou a andar novamente, o que eu esperava. Já não faço isso há muito tempo. Ele riu desanimado e saiu pela porta. Os inspetores da HBU chegaram hoje. Devo chegar à escola na hora. Gustavo afirmou com um olhar animado enquanto corria. Nesse ponto, ele até se esqueceu das habilidades que estava prestes a testar. Sua prioridade agora era chegar à escola o mais rápido possível, já que os inspetores estariam visitando a escola hoje.
Depois de testar os alunos na área do ensino médio, onde ficava a turma de seu irmão, eles definitivamente visitariam a escola depois. Nas ruas, Gustavo podia ser visto correndo como um louco e suando como um criminoso prestes a ser julgado por um caso de assassinato. Esta era a 34ª rua de Plankton City. Era uma área comercial na periferia da cidade, então havia principalmente prédios baixos. No entanto, a maioria dos edifícios foi moldada em formato octogonal e tinha uma aparência de ficção científica. Alguns deles podiam até mesmo transformar sua forma e também perfurar o solo se o proprietário quisesse. À medida que Gustavo avançava, aproximava-se da área dos edifícios altos. Veículos que se moviam pelo ar podiam ser vistos à frente, proporcionando uma visão esplêndida, mas isso era muito comum para pessoas como Gustavo, nascido nessa idade. Plankton City foi uma das 6 cidades tecnologicamente mais avançadas do mundo que surgiram após a descida dos Slarkovs. Edifícios altos e encantadores que emitiam uma vibração de ficção científica podiam ser vistos. Alguns deles tinham vídeos passando por toda a sua estrutura, mostrando comerciais e as diferentes coisas que faziam dentro dos prédios comerciais. Um em particular à frente tinha a forma de um frasco cônico de cabeça para baixo. No corpo do prédio, foi exibido um comercial de um novo produto médico. Uma jovem de cabelos azuis, vestida com uma roupa médica, falou enquanto segurava uma garrafa vermelha de 7 centímetros. Nós da Photon Lab criamos um novo tipo de solução de grau para ajudar no fortalecimento da linhagem. O áudio chegou aos ouvidos de Gustavo enquanto ele cruzava a rua, mas mesmo assim ele não prestou atenção e continuou correndo. Ele sorriu quando olhou para frente e viu um brilho azul circular na passarela, perto da estrada. As pessoas na passarela podiam ser vistas entrando no brilho azul circular e, assim que entravam, desapareciam. O círculo era grande o suficiente para caber mais de 50 pessoas, então quem estava na passarela entrava sem precisar diminuir a velocidade ou parar, já que o número de pessoas andando não era muito. Depois disso, só preciso passar por mais 2 círculos de teletransporte antes de chegar à escola. Gustavo murmurou ao entrar no círculo. Este era um círculo de teletransporte localizado em diferentes partes da cidade para facilitar o transporte. Este em particular era para pedestres e levava a outro local da cidade. Economizou cerca de 2 horas de caminhada, já que a cidade era muito vasta. Enquanto o número chegar a 10 e nenhuma outra pessoa estiver a menos de 2 metros do círculo, as pessoas dentro serão teletransportadas imediatamente. Quando Gustavo entrou, o número de pessoas era de cerca de 30. Outro homem de terno entrou e parou ao lado dele. À medida que mais pessoas que estavam a menos de 2 metros entravam, o rosto do homem podia ser visto se contorcendo de desconforto e, depois de mais alguns segundos, ele se afastou e foi ficar ao lado de uma mulher. Gustavo se perguntou sobre o motivo do comportamento estranho do homem quando finalmente sentiu o cheiro de si mesmo. Encacá. Eu não tomei meu banho hoje, devido à sua idiotice, ele exclamou em voz alta, e o resto das pessoas dentro do círculo de teletransporte se viraram para encará-lo com desgosto. Capítulo 5 Academia Echelon. Gustavo, percebendo seu erro, sentiu-se envergonhado e olhou para o chão envergonhado enquanto sorria como um retardado. Acho que vou continuar com o próximo set, disse um homem no meio da multidão e começou a sair do círculo. Ele se afastou mais de 2 metros para não impedir que o círculo transportasse as pessoas para dentro. Alguns outros o seguiram e, em poucos segundos, restavam apenas mais 7 pessoas dentro do círculo, incluindo Gustavo, tornando-o ainda mais espaçoso. Join. O círculo de teletransporte foi ativado e as pessoas dentro dele desapareceram. Menos 30 minutos depois. Gustavo finalmente chegou à escola. Era bem grande. Era comparável ao tamanho de uma universidade, enquanto só tinha alunos do ensino fundamental e médio. Uma grande placa pendurada na primeira entrada. Academia Echelon. Havia estruturas altas de cor prata dentro. Diferentes edifícios para diferentes fins acadêmicos. Carros e diferentes veículos de aparência luxuosa que flutuavam alguns centímetros acima da superfície do solo podiam ser vistos fluindo. Como Plankton City era uma das 6 maiores cidades do mundo, todas as escolas localizadas nela eram de classe alta. A Echelon Academy tinha a segunda maior população e era conhecida em todo o mundo por um motivo. Grandes mestiços da organização MBL frequentaram esta escola desde muito jovens. A MBL Meshed Blood Organization foi uma organização criada pelo governo para lidar com situações relacionadas a linhagens de sangue. Já que os mestiços podiam realizar proezas fora dos meios extraordinários e normais e as pessoas não seriam capazes de lidar com eles. Imagine tentar abater um mestiço que tinha a capacidade de se mover mais rápido que a velocidade da luz. Seria uma façanha impossível para pessoas normais, então o MBL lidou com situações como criminosos que usam suas linhagens para o mal. O MBL tinha diferentes filiais que lidavam com diferentes situações. Alguns eram como policiais, sempre perambulando pelas ruas para impedir que os mestiços cometessem ou escapassem impunes de crimes. Alguns lidavam com terroristas mestiços e traficantes de órgãos de sangue misto.
O ramo mais respeitado eram os que viajavam pelas galáxias. Desde que os Slarkovs apareceram, foi confirmado que havia formas de vida alienígenas fora da Terra. Usando a tecnologia dos Slarkovs, a Terra viajou para diferentes partes do universo e fez um pacto com diferentes planetas. Milhares de anos se passaram, mas os humanos ainda estavam explorando o universo. Gustavo sempre quis ingressar no MBL desde jovem porque queria viajar por galáxias, visitar diferentes planetas e conhecer diferentes espécies. No entanto, sem uma linhagem de alto escalão, isso seria uma tarefa impossível, já que o MBL possuía o mestiço mais poderoso em suas fileiras. Eles enfrentaram muitos perigos na exploração espacial, então sempre recrutaram e treinaram pessoas com linhagem de alto grau. Pelo menos sua linhagem tinha que ser de grau C antes que você pudesse ser considerado para recrutamento. Eles ainda teriam que passar por 4 anos de treinamento no acampamento militar do MBL. Menos. Gustavo correu para a escola o mais rápido que suas pernas permitiam. Ao contrário dos outros que foram trazidos para a escola pelos pais, ele teve que caminhar até o prédio de sua classe. Ainda levaria cerca de 20 minutos de corrida antes de chegar ao bloco C, localizado na parte leste da escola. Além de treinar mestiços, a Echelon Academy também ensinava disciplinas escolares normais, como matemática e inglês. Depois de terminar o colegial, um mestiço poderia decidir frequentar uma faculdade ou universidade que fosse apenas para mestiços. Se acabassem sendo escolhidos, suas aulas seriam apenas sobre o treinamento de suas linhagens. Pelo contrário, no ensino médio, todos os alunos, independentemente de você ser um ser humano normal, um Slarkov ou um mestiço, aprendiam matérias escolares normais em meio às atividades extracurriculares para mestiços. Gustavo correndo dentro da escola já havia chamado a atenção. As pessoas começaram a dar-lhe olhares estranhos. Ah, é aquele lixo de novo. Por que ele ainda frequenta esta academia? Alguns dos alunos indo para suas aulas dentro dos veículos de seus pais olharam para ele com desgosto. Embora existissem seres humanos normais sem nenhuma habilidade especial que frequentavam a escola, a diferença entre eles e Gustavo era que eles nunca despertariam nenhuma habilidade devido às suas linhagens normais, então eles não chamavam atenção. No entanto, para Gustavo, ele era uma vergonha para os mestiços com a linhagem que ele despertou. Embora houvesse diferentes graus de linhagem que determinavam o status social, não importa o quão baixa fosse a linhagem de uma pessoa, ainda eram respeitados por aqueles sem linhagem. O caso de Gustavo era único. Ele era desprezado por mestiços e humanos. Sua linhagem nem sequer tinha grau ou nome, ao contrário das outras. Havia outra razão pela qual ele era bem conhecido na academia. No ensino fundamental, ele confessou amor à garota mais bonita da academia, Yuiko Kaira. Yuiko sempre foi legal e tratou os outros com justiça de acordo com o que ele percebeu, e isso o levou a desenvolver sentimentos por ela. Ele não sabia de onde vinha a coragem, mas ele se aproximou dela quando a escola acabou, cerca de 3 anos atrás, e confessou a ela que ela era sua paixão. Foi quando ela mostrou suas verdadeiras cores. Gustavo foi esmagado por sua paixão. A linhagem de Yuiko concedeu a ela a habilidade de transformar a matéria no que ela desejasse. Ela ficou tão brava que Gustavo teve a coragem de professar amor por ela que transformou seu grampo de cabelo em uma pedra e o jogou sobre Gustavo. O corpo de Gustavo foi esmagado pelo peso e ele quebrou mais de 100 ossos diferentes em seu corpo. Ele literalmente foi esmagado por sua paixão. Ele foi salvo por um professor que temia que a escola recebesse má fama por causa da morte de um aluno. Se não fosse por isso, ele estaria morto hoje. TCH, ele ainda veio à escola hoje de novo depois que eu pedi para cometer suicídio há 2 dias. Espere até eu quebrar todos os seus dedos. Um homem dentro de um carro azul que atravessava a estrada da escola resmungou com um olhar de ódio enquanto olhava para Gustavo da pequena tela dentro do carro. Gustavo, que atualmente estava correndo enquanto ofegava pesadamente, não tinha ideia de que estava sendo observado por alguém no carro que acabou de passar. Depois de correr por quase 20 minutos, ele finalmente se aproximou de 3 grandes edifícios unidos em um formato de U. Também era prateado como o resto, mas parecia mais luxuoso. Eram todos prédios de 3 andares. Parece que cheguei a tempo. Como consegui chegar aqui sem descansar nem um pouco, e nem me sinto tão cansado quanto antes? Gustavo se perguntou enquanto caminhava em direção ao prédio. Este era o bloco especial para mestiços que frequentavam a escola. Gustavo era atualmente um aluno da classe 3C. Este era seu terceiro ano no ensino médio e, depois desse ano, ele se formaria na academia. Em termos de assunto, Gustavo era muito esperto e inteligente. Ele poderia vencer facilmente todos os mestiços de sua classe quando se tratava de passar em exames como inglês e matemática. No entanto, isso quase não significava nada nessa idade. Mesmo se você fosse extremamente inteligente e quisesse se tornar um cientista, as universidades de ciências não escolheriam tal pessoa sem uma boa linhagem, a menos que tivessem conexões dentro do círculo dos ricos e poderosos. Gustavo finalmente chegou na frente da turma, que ficava no meio dos 2 prédios. Ao entrar, todos dentro da classe se viraram para encará-lo, mas no próximo segundo, eles viraram seus rostos de volta para o professor parado na frente deles.
Assobios e roncos podiam ser ouvidos enquanto ele caminhava para seu assento posicionado no canto sudoeste da classe, muito atrás do resto dos assentos. O professor nem sequer olhou para ele, quase como se ele fosse apenas uma rajada de vento passando. A aula foi organizada como uma aula normal, com carteiras dispostas em fileiras e colunas. Havia uma projeção na parede. Era como um gráfico corporal mostrando o interior de um poder de canalização de sangue misto de sua linhagem. Gustavo sentou-se em seu canto solitário de sempre e ouviu o professor falar. Aparentemente, o professor estava falando sobre como eles fariam seus últimos exames nos próximos 6 meses, o que determinaria se eles seriam escolhidos por instituições superiores que treinassem linhagens. Gustavo estava prestando atenção quando um som de notificação tocou em sua cabeça. Uma luz azul retangular piscando apareceu no canto superior esquerdo de sua visão. Droga, esqueci disso, exclamou Gustavo em voz alta quando uma mensagem apareceu na frente dele. Tarefa diária concluída 1 dividido por 3, percorrer 3 quilômetros raiz quadrada. Tarefas diárias. Gustavo afirmou com um olhar estranho enquanto olhava para a mensagem. De repente, ele se sentiu desconfortável, como se algo estivesse formigando sua pele de todos os ângulos. Sentindo o súbito silêncio, sua visão se concentrou na sala de aula novamente, e ele notou que todos o encaravam. Seus olhos se arregalaram quando ele percebeu que apenas gritou suas palavras em vez de dizê-las internamente. Ele não é apenas um lixo, mas agora ele é um lixo louco, hein? Uma aluna murmurou. A classe tinha um olhar de desgosto enquanto olhavam para ele. A professora voltou a explicar depois que Gustavo se levantou para se desculpar. Essa maldita coisa, murmurou Gustavo internamente, desconfortável. Esta é a definição de uma coisa maldita. Imediatamente Gustavo viu a mensagem aparecer em sua linha de visão. Ele quase vomitou sangue. Isto. Ele quase gritou de novo, mas se controlou. Depois de se acalmar, ele se lembrou da mensagem que apareceu antes. Tarefa diária. Capítulo 6, Canalização da linhagem sanguínea. Depois de se acalmar, ele se lembrou da mensagem que apareceu antes. Tarefa diária. A tarefa diária pode ser encontrada no painel de missões. HMM. Missões. Gustavo lembrou-se do resto da interface do sistema. Ah, eu não verifiquei tudo, acho que a missão era atrás da linhagem. Gustavo se perguntou e começou a gritar em sua mente, interface do sistema. Tom 1. Atributos do hospedeiro, habilidades e habilidades, linhagens, missões, loja. Imediatamente o painel apareceu diante de seus olhos, ele chamou em sua mente novamente, quests. Missões. Diário. Semanalmente. Por mês. Anual. Gustavo examinou a lista apropriadamente, as missões não são como missões. Gustavo se perguntou, coisas que você faz e ganha algum tipo de recompensa de acordo com aqueles jogos antigos, mas porque existe um diário, semanal, mensal e anual. Gustavo continuou apertando os olhos de seu nome enquanto pensava. Depois de pensar por um tempo, diariamente. Gustavo chamou em sua mente novamente. Missões. Diário. Menos tarefa de hoje 1 dividido por 3. Ponto corra 3 quilômetros estado, concluído raiz quadrada. Ponto subir a uma altura de 20 metros status, 0 dividido por 20 metros. Ponto carregar um total de 150 kg status, 0 dividido por 150. Recompensas por conclusão, mais 5 pontos de atributos. Punição por falha, oculto. Será revelado quando o host falhar em concluir a tarefa. Gustavo quase ficou com os olhos saltando das órbitas ao ver a segunda e a terceira missões do dia. Subir uma altura de 20 metros. Carregar 150 quilos. Quem essa maldita coisa está tentando matar? Não consigo nem levantar 20 quilos, falar menos de 150. Gustavo quase gritou de novo, mas se controlou. Os mestiços eram mais fortes que o homem médio, independentemente de sua posição e grau. Gustavo, em vez disso, era mais fraco do que a média de 17 anos de idade. Suas habilidades físicas eram extremamente deficientes, mas havia algo que ele não pertencia. Depois que o sistema emparelhou com ele, ele agora era tão poderoso quanto um homem adulto médio. Era por isso que ele conseguia correr para a escola sem descansar, embora estivesse ofegante. Gustavo fechou a interface do sistema com raiva, então ele não percebeu a parte que mencionava recompensas e punições. No momento, o professor estava reunindo a turma e outro professor podia ser visto entrando. Era uma professora com cabelos grisalhos, vestida com um vestido verde justo. Uma jaqueta de couro marrom desabotoada pendia de seus ombros. Senhorita Aimee. Os alunos exclamaram entusiasmados. Essa professora era a mestiça mais bonita e poderosa de toda a escola. Ela era uma mestiça classificada em quilo, e sua linhagem era de grau B, contanto que o mestiço tivesse uma linhagem classificada acima de D, essa pessoa seria respeitada por todos. Até o professor que estava saindo curvou a cabeça um pouco em respeito quando chegou à frente dela. Ela acenou de volta e caminhou para a frente da classe. Gustavo tinha um olhar animado em seu rosto ao vê-la. Ao contrário do resto dos professores, ela nunca demonstrou uma atitude detestável em relação a Gustavo.
Na verdade, ela nunca demonstrou nenhuma atitude. Ela tinha um rosto indiferente e indiferente. Ela sempre foi profissional em seu ensino e nunca fez favoritismo. Ela era professora de canalização de linhagem. Gustavo a admirava porque seu ensino era um dos melhores e mais fáceis de entender. Mesmo que ele não pudesse canalizar sua linhagem como os outros, ele ainda entendia o ensino dela corretamente. Ela nem perdeu tempo ou se preocupou em atender suas ligações. Ela foi direto ao ensino do dia. Eu tenho ensinado a você como canalizar seu sangue para o terceiro ponto nas últimas 3 semanas. Ela começou a falar. Se você tem feito como eu instruí, sua linhagem deve ter se conectado ao terceiro ponto. Ela afirmou enquanto olhava para os alunos. Quando você ouvir seu nome sair para a inspeção de canalização de linhagem. A maioria deles tinha olhares de excitação, como ela mencionou. Filha Rota. A senhorita Aimee gritou. Uma aluna baixa, de cabelo verde, usando binóculos, saiu da primeira fila. Ela foi para a frente e ficou de frente para a Sata. Aimee. Estica o braço. Miss Aimee ordenou e ela obedeceu esticando o braço direito. A senhorita Aimee agarrou-o com o indicador direito e o polegar. Em um segundo, ela soltou seu aperto. Canalizado com sucesso através do terceiro ponto, afirmou a Sata. Aimee com um olhar ligeiramente agradável enquanto a garota sorria de alegria. Menos ou, essa é nossa rilha. Eu sabia que ela teria superado isso. Aplausos podiam ser ouvidos vindo da boca de alguns dos alunos. Principalmente mulheres. Você pode voltar para o seu lugar, acrescentou a Sata. Aimee, o que a garota obedeceu. Digila Andreu. A senhorita Aimee começou a chamar a próxima pessoa, que também era uma mulher. Foi o mesmo resultado. Este aluno também completou a canalização da linhagem para o terceiro ponto. A senhorita Aimee continuou chamando-os um por um para a inspeção. Esta canalização de linhagem tinha a ver com a circulação da linhagem dentro de seu corpo, de onde vinham as habilidades. A linhagem dos mestiços nem sempre foi congestionada desde o nascimento. Eles teriam apenas uma pequena quantidade dentro do corpo. Por causa dessa pequena quantidade, eles não poderiam realizar grandes feitos com suas linhagens, mesmo que tivessem uma linhagem de alto grau, até que a canalizassem para continuar aumentando em quantidade e qualidade. Foi aí que surgiu a questão das graduações. Um mestiço pode ter uma linhagem de grau B e perder para outro sangue mestiço com uma linhagem de grau F devido às classificações. Quanto mais a linhagem é canalizada para continuar aumentando em quantidade e quantidade, mais um mestiço sobe de patente. O primeiro passo foi localizar a linhagem em seu corpo e encontrar uma maneira de controlar e mover o sangue para qualquer parte do corpo que você desejasse. Havia 4 pontos de canais dentro do corpo. Antes que um mestiço pudesse chegar ao nível mais baixo Julo, sua linhagem precisava ser canalizada para conectar esses 4 pontos. Uma vez que isso fosse concluído, eles teriam se tornado oficialmente um mestiço de classificação Julo. Enquanto a senhorita Aimee estava inspecionando a canalização da linhagem da classe 3C, outra inspeção estava acontecendo em outra parte da escola. Menos área do ensino médio campo de treinamento mestiço. Um grupo de alunos pode ser visto a centenas dentro do campo de treinamento. Era como um estádio com assentos de espectadores ao redor do campo de treinamento. Esses alunos pareciam estar no lado jovem, variando de 10 a 13 anos. Eles se sentaram no assento dos espectadores enquanto um menino podia ser visto atacando um trio de robôs com suas habilidades de linhagem. As alunas observavam com olhos ofuscados enquanto os alunos observavam com inveja enquanto o menino dominava os 3 robôs e lentamente os empurrava para trás. Em um canto específico dos espectadores, um grupo de 4 pessoas sentou-se e assistiu à exibição. 2 deles estavam de boca aberta enquanto observavam enquanto os outros 2 sorriam de orelha a orelha. Um olhar e você poderia dizer que eles eram do tipo prestigioso e poderoso. A maneira como eles se vestiam e seu comportamento diziam muito, mas, atualmente, os 2 pareciam incrédulos. Como isso é possível? Uma das pessoas falou. Ele era um homem careca com um cavanhaque marrom e sentava-se à direita. Esses são IA de nível 3, comparáveis a um sangue mestiço classificado como Julo. Esta criança nem deveria ser capaz de trocar golpes com eles, mas ele está ganhando. O outro homem de cabelo preto falou enquanto observava a batalha do aluno com as 3 máquinas de aparência humanoide. Inspetor Dylan, Inspetor Blob, eu mencionei antes que esse garoto é especial, mas vocês não acreditariam em mim. O homem que falou estava sentado à esquerda. Ele usava óculos e usava um longo casaco preto com um moleto azul por dentro. Ele parecia estar na casa dos 30. Ah, diretor Will, como você achou que iríamos acreditar que uma criança, não mais de 10 anos de idade, já seria um sangue mestiço classificado Julo? Este foi o mesmo homem que falou primeiro, e ele era o inspetor Dylan do MBL. Capítulo 7, Aquisição de linhagem. Nota do autor. Sei que muitos de vocês não leem a nota do autor, então resolvi colocar aqui. Em primeiro lugar, obrigado a todos por adicionar este romance à sua biblioteca. Agradecimentos especiais àqueles que realmente o leram, comentaram, revisaram e votaram.
Arigato. Segundo, a partir de agora o lançamento será diário. Se eu deixar de lançar um capítulo em um dia, vou me certificar de lançar dois no dia seguinte. Os votos determinarão se a taxa de lançamento aumentará de 7 capítulos por semana para uma contagem maior. Então, se você ainda não votou, pode começar agora porque decidi levar esse romance a sério. Aproveite a leitura. Este é o nosso melhor aluno do ensino médio, Hendrik Oslo. Ele despertou uma linhagem de classe a que lhe permite distorcer o espaço à sua vontade. O diretor o explicou, é como a combinação de telecinesia, gravidade e parte das habilidades espaciais. Não me esqueça, desde os 8 anos de idade, sua linhagem já foi canalizada através dos 4 pontos, tornando-o o mais jovem Julo classificado na história da Sangue Misto. O diretor Will acrescentou. Os dois inspetores tinham olhares de perplexidade enquanto olhavam para o menino lutando contra os humanoides aidroides. Naquele momento, Hendrik saltou 2 metros para cima e empurrou a mão para baixo enquanto descia. Seu cabelo preto encaracolado flutuava para cima no processo. Uma força estranha de repente empurrou para baixo o droid vindo em sua direção pela frente. Culpa. A força fez com que o droid caísse de joelhos, mas antes que o menino pudesse atacar novamente para acabar com ele, dois outros bots semelhantes em aparência se aproximaram dele de ambos os lados. Seus braços, que atualmente tinham a forma de armas, dispararam um feixe de laser em direção a Hendrik, fazendo pular para trás, desviando dos feixes. Ouvi dizer que ele pode enviar sua vontade até 2 quilômetros e também é capaz de levantar até 800 quilos com a mente, correto? Inspetor Blob questionou com um olhar animado enquanto observava. Melhor ainda, apenas observe como ele derrotará aqueles três. O diretor Will parecia estar gostando da reação deles, mas ele não queria que eles perdessem Hendrik derrotando os Ais de nível 3. Há algo que ele ainda não usou, a declaração do diretor Will fez com que eles sentissem suspense novamente. Eles já estavam satisfeitos com o que estavam vendo, mas o diretor Will afirmou que o menino era ainda mais incrível do que eles esperavam. O estudante do ensino médio lutando contra os três bots deu um salto mortal para trás 2 vezes no ar, desviando de alguns projéteis no processo. Depois de pousar a vários metros de distância, ele deslizou alguns centímetros para trás. Os três droides correram para ele novamente. O do meio disparou uma rede crepitante com eletricidade. Hendrik esticou a palma da mão direita em resposta. Uma força estranha empurrou a rede para trás e acabou cobrindo o robô que atirou em sua direção. O droide foi preso pela rede que lançou e começou a se debater, tentando se libertar. Os dois droides restantes se aproximaram de Hendrik. Suas mãos se transformaram em uma lâmina brilhante azul de meio metro. Eles deram um soco nele. Hendrik acenou com a mão direita para a esquerda. Sua ação fez com que a IA da esquerda se deslocasse um pouco para a direita, o que por sua vez a fez colidir com a lâmina da direita. Escrevo. O braço e a lâmina colidiram. A lâmina do droide no lado direito corta 7 polegadas de profundidade no braço ou no droide à esquerda. O droide tentou puxar sua lâmina de seu braço companheiro, mas estava sendo difícil. Enquanto tentavam, o garoto colocou o dedo direito na testa e olhou para os droides. Análise de estrutura. Sua vontade escaneou o corpo dos droides da cabeça aos pés e, no segundo seguinte, um enorme sorriso pode ser visto em seu rosto, entendi. Imediatamente essas palavras foram proferidas, ele estendeu ambas as mãos em um formato de preensão. Nesse momento, os droides conseguiram se libertar e se dirigiram para ele. No entanto, imediatamente Hendrik apertou a mão, os droides tiveram uma sensação indescritível de algo rastejando por dentro. Hendrik de repente puxou sua mão fechada para trás com força. Rasgar. Rasgar. Os baús dos droides foram abertos por dentro e um objeto circular voou para fora dele. Plop. Plop. Ambos os droides caíram com suas órbitas azuis brilhantes escurecendo no processo. Ambos os objetos pousaram na mão direita de Hendrik. Olhando mais de perto, era um objeto azul brilhante do tamanho da palma da mão de um bebê. Hendrik podia sentir a energia vindo dele. Pito. Pito. De repente, dois feixes foram disparados em direção a Hendrik pela frente. Desviar. Mesmo que fosse um ataque furtivo do terceiro droid, Hendrik já percebeu e se esquivou a tempo. O terceiro droid estava indo em sua direção depois de rasgar a rede. Hendrik empurrou a mão na direção do droid que se aproximava, cerrou o punho como se estivesse segurando algo e puxou a mão para trás. Rasgar. A mesma situação se repetiu. O meio do peito do droid raingou por dentro, e o mesmo pequeno objeto azul de antes voou para fora ou pousou na mão de Hendrik. A luz nos olhos do droid diminuiu quando ele também caiu no chão. Alegrar. 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 Os alunos sentados nos assentos dos espectadores começaram a aplaudir ruidosamente. A maioria das mulheres chamava seu nome com admiração. Ele reagiu colocando a mão esquerda na cabeça e esfregando o cabelo para trás de maneira suave. Ele começou a caminhar em direção ao canto noroeste enquanto os três objetos flutuavam acima de sua palma. Como ele fez isso? Sua vontade arrancou seu núcleo das profundezas internas dos droides.
Inspetor Dylan questionou com um olhar incrédulo. Sua telecinesia pode passar por objetos sólidos. O inspetor Blob também parecia incrédulo enquanto olhava para Henry caminhando em sua direção de cima. Ei, lembra quando eu mencionei que seu telecinético também tinha um efeito espacial? Foi isso que eu quis dizer, o diretor Will afirmou com um olhar encantador. Hendrik chegou ao final do campo de treinamento e olhou para cima, onde os quatro estavam sentados. Eu acredito que isso pertence a você. Hendrik levantou a mão direita ligeiramente para cima. O núcleo dos droides flutuou para cima em direção aos quatro. Menos classe 3C área do ensino médio. A senhorita Imei acabou de verificar o penúltimo aluno da turma, que era homem e tinha um corpo volumoso. Surpreendentemente, ele não conseguiu canalizar sua linhagem para o terceiro ponto e foi vaiado pela classe. Ele tinha uma linhagem de grau D, mas a classe não o poupou. Menos Tomboa é um lixo. Tão inútil. Ele não conseguiu nem chegar no terceiro ponto. Estou terminando com esse perdedor. Ele timidamente voltou para seu assento em meio aos insultos. Ele ouviu uma mulher na fileira do meio dizer que ia terminar com ele, o que o deixou desanimado. Sua aparência e comportamento atual se contradiziam. Ele parecia forte, mas os insultos o fizeram encolher de vergonha. Quieto. Miss Aimee expressou com autoridade. A classe se acalmou ao ouvi-la falar. A última pessoa da lista, ela continuou falando, Gustavo Oslow. Ela olhou para o canto de trás, onde um adolescente com cabelos loiros, parecendo um camarão, podia ser visto sentado. Conversa. 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 A classe ficou mais barulhenta quando seu nome foi mencionado. M-eu. Gustavo ficou surpreso por também ser inspecionado, pois, ao contrário dos outros, ele não tinha uma linhagem adequada. Sua linhagem inútil não era suficiente para se conectar ao primeiro ponto, então ele não poderia canalizá-la como o resto deles. Você não faz parte desta classe. Senhorita Aimee questionou com uma cara séria. Esse sim. Antes que Gustavo pudesse responder, um aluno sentado na primeira fila se levantou e interrompeu. Senhorita Aimee, seria uma perda de tempo inspecionar esse lixo. Ele gritou. Sim, seria uma perda de tempo. A senhorita Aimee deveria passar para a próxima coisa de hoje. Sua linhagem é considerada abaixo do grau F. Dona Aimee, não perca seu tempo com o lixo que não tem futuro. Ele não pode nem canalizar sua linhagem além do primeiro ponto. O resto dos alunos concordaram com o aluno que falou pela primeira vez, chamando Gustavo de todos os tipos de nomes. Gustavo estava acostumado com esse tipo de cenário, mas ainda suspirava internamente. Silêncio. Miss Aimee gritou em um tom ligeiramente irritado. Não me diga como ensinar os pirralhos da minha turma. Saiba o seu lugar. Miss Aimee expressou. Os alunos imediatamente ficaram quietos. Eles sabiam exatamente como a senhorita Aimee poderia ficar se ela ficasse brava. Ela poderia decidir deduzir todos os seus pontos avaliados desde o início do semestre, o que, por sua vez, afetaria sua graduação. Como a maioria deles tinha planos de estudar em uma faculdade ou universidade mestiça, esse assunto era muito importante. Gustavo, estou esperando. A senhorita Aimee gritou novamente depois de perceber que Gustavo apenas se sentou parecendo um idiota. Gustavo imediatamente se levantou ao ouvi-la chamá-lo pela segunda vez e começou a caminhar em direção à frente da classe. Seus colegas lhe deram olhares estranhos, mas eles não podiam dizer nada desde que a senhorita Aimee pediu para eles ficarem quietos. Gustavo chegou à frente e ficou na frente da senhorita Aimee, ele encarou com um olhar tímido, mas o olhar dela era de indiferença enquanto ela falava, pare de agir como um idiota e estenda a mão. A senhorita Aimee afirmou. Oh, desculpe, Gustavo percebeu que essa deveria ser sua ação ao chegar aqui. Ele estendeu a mão direita para a senhorita Aimee. Assim como os outros, ela colocou o dedo indicador e o polegar no pulso dele. Imediatamente os dedos dela fizeram contato com o braço dele, notificações apareceram na linha de visão de Gustavo. Anfitrião fez contato com um mestiço. Sangue mestiço enviou energia de linhagem para a corrente sanguínea do hospedeiro. Os olhos de Gustavo se estreitaram na mensagem, mas antes que ele pudesse lê-la completamente, mais notificações apareceram em sua linha de visão. O requisito para aquisição de linhagem foi atendido. Analisando a compatibilidade do host com linhagem de criação 0%/100%. Análise concluída menos 75%/100%. A cabeça de Gustavo estava doendo com as múltiplas notificações, e ele quase caiu por causa disso. Ainda assim, o aperto da Satan Aimee em seu pulso ficou mais forte. Ao contrário do resto, onde ela levou apenas um segundo para inspecionar a canalização de sua linhagem, ela estava demorando mais para inspecionar a dele. A compatibilidade do host com a linhagem de criação é de 75%. O hospedeiro deseja roubar esta linhagem, se barra não. Os olhos de Gustavo se arregalaram ao ler a última notificação. Roubar a linhagem da senhorita Aimee. Capítulo 8, Confirmação. O hospedeiro deseja roubar esta linhagem, se barra não. Os olhos de Gustavo se arregalaram ao ler a última notificação. Roubar, linhagem da senhorita Aimee.
Sua mente estava em um estado caótico enquanto ele se perguntava. Sim, quero dizer não. Gustav respondeu em pânico. Ost decidiu roubar esta linhagem. A extração da linhagem deve começar agora. O que? Eu disse não. Lembrar-se de quão poderosa sua linhagem era antes fez Gustav inconscientemente dizer sim, mas depois que ele percebeu que a senhorita Aimee nunca o fez mal como os outros, ele rapidamente mudou de ideia. Oh meu Deus, o que eu fiz? Gustav gritou internamente quando outra notificação apareceu. Processo de extração de linhagem 0%/100%. Gustav pensou rapidamente em como salvar a situação. Ele lembrou que a senhorita Aimee estava segurando seu braço e decidiu puxá-lo para trás, sentindo que o contato físico era necessário para a extração da linhagem. Infelizmente, não importa o quanto ele tentasse, o aperto da Satã Aimee em sua mão era mais forte do que ele esperava. Ela parecia estar atordoada enquanto segurava a palma da mão de Gustav com a sobrancelha se contraindo de vez em quando. Oh meu Deus, ela vai perder sua linhagem se não me largar. Gustav ainda estava tentando puxar o braço de seu aperto. De repente, ele notou algo. A porcentagem não está se movendo. Gustavo olhou para a barra de porcentagem. Processo de extração de linhagem 0%/100%. Fazia alguns segundos desde que a senhorita Aimee o agarrou com seus dois dedos, mas ainda estava em 0%. HMM. Um segundo depois de perceber isso, outra notificação apareceu em sua linha de visão, substituindo a anterior. A extração da linhagem falhou. Por que falhou? Gustavo pensou em sua mente, esquecendo-se de que ele se opôs à extração alguns segundos atrás. O que a senhorita Aimee está fazendo? Por que ela está demorando tanto para verificar esse lixo? Os alunos conversando entre si tiraram a Satã Aimee de seu devaneio. Ela rapidamente soltou Gustavo e olhou em seus olhos como se estivesse procurando por algo. Gustavo também a encarou. Ele tentou parecer calmo, mas por dentro gritava de medo: oh meu Deus, estou morto. Ela deve ter notado. Ela deve ter sentido que eu tentei roubar sua linhagem. Este maldito sistema finalmente me levou às garras da morte. Eu sabia que minha vida só foi prolongada para eu morrer depois. A senhorita Aimee vai me transformar em eu. Em meio a seus pensamentos caóticos, a pergunta da senhorita Aimee o trouxe de volta à realidade. O Ele não ouviu a pergunta direito, daí sua reação. Eu disse, como você canalizou sua energia de linhagem através do terceiro ponto? A senhorita Aimee repetiu a pergunta. É. Gustavo ficou chocado com a pergunta repentina e inesperada. A classe também estava apenas ouvindo a pergunta, pois eles também reagiram como Gustavo. O que? Terceiro ponto. Eu. Gustavo perguntou com um olhar perplexo. A senhorita Aimee deve estar enganada. Como esse lixo conseguiria canalizar sua linhagem para o terceiro ponto? Menos é impossível. Gustavo não disse nada, mas concordou com eles internamente, acreditando que a Satã Aimee devia estar enganada. A senhorita Aimee olhou para os alunos com um olhar sombrio. Ah, então estou enganada. Ela se virou para Gustavo. Existe uma nova habilidade de sua linhagem que você não podia usar antes. Senhorita Aimee questionou. Nova habilidade. A mente de Gustavo voltou imediatamente para quando ele estava verificando o painel de habilidades e habilidades. Isso conta? Gustavo perguntou quando sua pele de repente começou a se contorcer de seu rosto para cada parte de seu corpo que estava exposta. Em poucos segundos, a cor de sua pele mudou para uma escura. Suspiro. Os alunos ficaram chocados ao ver a mudança no tom da pele de Gustavo. Sua linhagem não apenas concede a ele a habilidade de mudar a cor do cabelo. Esses eram os pensamentos em suas mentes. Gustavo passou na inspeção canalizando sua energia para o terceiro ponto. Da próxima vez que você disser que estou enganado, vou te ensinar as boas maneiras que você não recebeu de seus pais. A senhorita Aimee virou-se para encarar os alunos e afirmou com um forte tom de advertência. Os alunos que falaram antes ficaram pálidos depois de ouvir isso. Agora você pode voltar para o seu lugar, disse a Satã Aimee com seu rosto indiferente de sempre. Gustavo assentiu e começou a caminhar de volta para seu assento. Seus colegas ainda tinham olhares de choque e dúvida. Mesmo que ele seja capaz de canalizar sua linhagem através do terceiro ponto, isso não muda o fato de que ele é um lixo. Esses eram os pensamentos na maioria das mentes enquanto olhavam para Gustavo caminhando de volta para seu assento. Gustavo ficou tão chocado quanto os outros. Ele se recostou em seu assento com um olhar de contemplação. Minha linhagem já está canalizada através do terceiro ponto. Seus olhos se arregalaram quando ele percebeu, isso significa que esse poder que recebi é real. Ao chegar a essa conclusão óbvia, ele lembrou que acabou de usar uma das habilidades que não podia usar anteriormente, mudar o tom da pele. Foi realmente adicionado. O rosto de Gustavo de repente brilhou de excitação, isso significa que tudo é real. Eu não sou louco e também posso roubar linhagens. Se alguém visse o rosto de Gustavo no momento da realização, pensariam que ele tinha enlouquecido porque ele não tinha uma aparência diferente da de um cientista louco.
De repente, ele pensou em algo, porque não foi capaz de roubar a senhorita aí. Ah, agora eu me lembro. Gustavo abriu a interface do sistema e imediatamente pediu que o painel de habilidades e habilidades fosse aberto. Sua visão mudou para aquisição de linhagem. Aquisição de linhagem, nível 1. Capacidade de roubar linhagens e emparelhá-las com o hospedeiro se os requisitos corretos forem atendidos. Classificação de F. Eu sabia, disse Gustavo internamente ao ler as informações abaixo. Eu só posso roubar linhagens de nível D-F. Por enquanto, os olhos de Gustavo voltaram para o nível da habilidade, desde que desnível 1, aumentar os níveis definitivamente me permitirá roubar linhagens de nível superior. Gustavo quase gritou de emoção vendo tudo isso. Agora que eu confirmei que isso é real. Gustavo cerrou os olhos quando seu olhar ficou frio, e ele encarou seus colegas de classe. Por todos esses anos de sofrimento que todos vocês me infligiram, vou me certificar de receber compensações. A senhorita Aimee começou a ensinar outro tópico. Enquanto ela estava ensinando, ela secretamente deu uma olhada em Gustavo. Aquele garoto, há algo estranho nele. Desde que ela entrou na classe, ela podia sentir algo diferente nele. Ela demorou mais para inspecionar a canalização de sua linhagem por causa disso. Ela também ficou surpresa ao ver que ele havia chegado ao terceiro ponto, mas não demonstrou isso em seu rosto. A parte mais estranha sobre isso foi que ela também notou que sua linhagem estava perto de atingir o quarto ponto. Sua linhagem pode não ser tão inútil quanto todos pensavam, ela pensou ao se lembrar da transformação do tom de pele dele. Depois do horário de encerramento, Gustavo deixou a escola. Ele voltou para casa como de costume. Sua mente voltou para tudo o que aconteceu durante o dia. O teste de admissão MBU será realizado nos próximos 6 meses. Ele tinha um olhar ligeiramente tenso enquanto pensava, mas desta vez, um traço de esperança podia ser visto em seu rosto. Eu me pergunto quão longe eu chegaria com esse poder até então. Preencha seu nome no formulário de coleta caso tenha interesse em participar do teste. Lembre-se, você não pode participar se não for um mestiço classificado Julo até então. A data exata e o local do teste serão comunicados a você. Gustavo lembrou dos fiscais que vinham do MBU. A classe 3 foi testada por eles e, como esperado, Gustavo falhou no teste, mas este teste era apenas para os mais talentosos que teriam entrada direta no campo de treinamento do MBU. Quase todos os seus colegas tinham planos de ingressar no MBU, mas apenas alguns foram escolhidos para serem dispensados do teste. O verdadeiro teste seria realizado daqui a 6 meses. O que também estava perto da época em que ele se formaria no ensino médio. Gustavo lembrou-se do olhar chocado nos rostos de seus colegas quando ele também preencheu o formulário. Ele estava pronto para decepcioná-los com seus resultados nos próximos 6 meses. Gustavo lembrou-se de algo novamente, já que isso é real, isso não significa que tenho que realizar essas tarefas diárias. Capítulo 9 Pontos de atributo. Gustavo levou cerca de 1 hora para chegar em casa da escola porque, ao contrário da manhã, ele não estava com pressa e sua mente estava ocupada com planos. Quando ele chegou em casa, a casa inteira estava vazia. Normalmente, Hendrik teria sido escolhido por sua mãe e deixado em casa assim que a escola fechasse naquele dia. Gustavo sempre o encontrava em casa depois de sair da escola. Gustavo não pensou demais. Ele foi direto para o quarto e sentou na beirada da banheira. Ao contrário das pessoas normais, os pais de Gustavo achavam que Gustavo não merecia uma cama, então uma banheira do ferrovelho foi colocada em seu quarto. Ele estava dormindo nesta banheira há quase 10 anos. Como ele ainda conseguiu se encaixar foi porque seu corpo era pequeno devido à desnutrição. Ele era apenas um pouco mais alto que seu irmão mais novo. Gustavo abriu a interface do sistema novamente e rapidamente pediu que o painel Quest fosse aberto. Missões. Diário. Semanalmente. Por mês. Anual. Diariamente, ele gritou, fazendo com que o painel mudasse novamente. Missões. Diário. Menos tarefa de hoje 1 dividido por 3. Ponto corra 3 km estado, concluído raiz quadrada. Ponto subir a uma altura de 20 metros status, 9 dividido por 20 metros. Ponto carregar um total de 150 kg status, 0 dividido por 150. Recompensas por conclusão, mais 5 pontos de atributos. Punição por falha, oculto. Será revelado quando o host falhar em concluir a tarefa. Desta vez, Gustavo leu corretamente de cima para baixo. Receberei 5 pontos de atributo quando concluir a tarefa. HMM. Assim como aqueles jogos, devo poder adicioná-lo a qualquer atributo que deseje melhorar, analisou Gustavo, também a punição. Todo esse poder do sistema tão misterioso. Gustavo se perguntou, mas sabendo que não obteria uma resposta agora, ele jogou isso para o fundo de sua mente. Diz que já escalei 9 metros. Gustavo ficou surpreso ao ver o status da tarefa de escalada de 20 metros. Depois de pensar um pouco, entendeu que devia ser por causa das escadas que sempre subia para chegar ao último andar, que era onde ficava a classe 3C. Normalmente, eles eram um elevador para subir.
Apesar disso, Gustavo sempre gostou de evitar os outros mestiços sempre que chegava na escola, daí o motivo de usar as escadas. Teve até uma vez que ele foi espancado dentro do elevador. Ele preferiu não fazer contato com os outros. Seu plano inicialmente era visitar a montanha na orla da cidade e começou a escalar novamente, embora lembrasse que seria perigoso desde o encontro com o homem desconhecido. Ele ainda estava disposto a arriscar. Mas agora que sabia, só precisava subir alguns degraus para terminar a tarefa. Viajar para a periferia da cidade não era mais necessário. Gustavo não sabia que apenas tomou a decisão certa ao decidir não visitar a região serrana. Se ele tivesse decidido ir, teria encontrado uma força que não poderia controlar. Como sabia lidar com a questão da escalada, a próxima foi levantar até 150 quilos. Gustavo tinha uma gota de suor escorrendo pela testa enquanto ponderava sobre como lidaria com essa situação. Espera, como o sistema conta e me dá um status de quanto trabalho foi feito, isso significa que não precisa ser de uma vez. Não preciso carregar 150 quilos em um vá, Gustavo finalmente chegou a essa conclusão. Isso significa que posso continuar levantando qualquer coisa que pese cerca de 1 quilo, 150 vezes para completar isso. Gustavo sorriu ao pensar nisso e começou a correr em direção à sala de estar. Como não havia ninguém por perto, ele foi ousado o suficiente para sair. Ele olhou ao redor da sala de estar. Tudo parecia estranho para ele, já que ele quase não saía. Ele nem conseguia se lembrar da última vez que se sentou no sofá. O sofá, imediatamente sua mente foi para o sofá, ele caminhou em direção a ele. O sofá foi colocado em formato de L no meio da sala. Um de 2 lugares e um de 3 lugares. Gustavo parou na frente do sofá de 2 lugares. Ele sabia que o peso de um sofá normal de 2 lugares era de cerca de 40 quilos, o que era mais do que ele era capaz de levantar, mas seus pais eram pobres. Então, ele acreditava que o sofá seria mais leve, já que eles não podiam comprar materiais de alta qualidade. Além disso, os sofás podem se deslocar. Ele planejava separá-los para levantar um deles várias vezes. Gustavo rapidamente fez isso e levantou um dos sofás. Gustavo grunhiu enquanto o levantava pela primeira vez. Ele manteve a tarefa diária aberta apenas para poder ver o progresso. Carregar um total de 150 quilos status, 16 dividido por 150. Gustavo sorriu ao notar o progresso. Ele largou o sofá e o levantou novamente. Uf, 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 uf. Ele caiu e levantou um total de 10 vezes antes de parar. Quando terminou, ele estava ofegante. Ele se deitou no chão e sorriu enquanto olhava para a notificação que apareceu. Tarefa diária concluída 2 dividido por 3, carregar um total de 150 quilos. Depois de inspirar e expirar profusamente por um tempo, ele rapidamente conectou os sofás de volta a si mesmos e os colocou na posição correta. Ele não queria deixar nenhum sinal de que ele estava lá. Gustavo, sabendo o que fazer a seguir, voltou para seu quarto e tirou seu uniforme escolar, colocando no pequeno armário atrás de sua banheira. Quando ele abriu o armário, apenas um único pano podia ser visto dentro. Era um tipo de macacão azul justo. A cor estava um pouco desbotada, mas esse era o único pedaço de pano de Gustavo no momento. O macacão tinha capuz, assim como o nome macacão, era realmente um jumper. A parte da calça só passava alguns centímetros dos joelhos. Gustavo rapidamente colocou o capuz e saiu correndo de casa. Menos. Menos 2 horas depois. Gustavo estava correndo de volta para casa com um sorriso no rosto. Ele nem se importava com os olhares das pessoas ao redor, que ficavam olhando para ele com pena, pensando que ele era um mendigo. Eram quase 7 da tarde a essa hora. O céu estava quase escurecendo completamente, mas as ruas estavam claras como sempre. Os prédios altos brilhavam enquanto o céu escurecia cada vez mais. Quando o céu ficou completamente escuro, as lâmpadas flutuando acima do ar se iluminaram. Essas lâmpadas foram alinhadas em todas as ruas, posicionadas no ar em ambos os lados. Eles não eram visíveis durante o dia, mas estavam sempre lá em cima. Gustavo fez uma pausa em seus passos e olhou para a bela vista. Não havia dúvida de que era uma visão maravilhosa de se ver. Algo em particular chamou a atenção de Gustavo à distância. Era um prédio alto e bem iluminado. Era tão alto que sua ponta perfurou os céus acima. Era o edifício mais alto da cidade e estava posicionado no coração da cidade. As letras azuis brilhantes na superfície do edifício eram particularmente atraentes. Deu uma sensação única. MBL. Gustavo olhou para ele e sorriu. Mal posso esperar para estar entre aqueles que terão acesso a esse prédio. Depois de dizer isso, Gustavo se virou e começou a ir direto para casa novamente. Em poucos minutos, ele chegou em casa e foi direto para o quarto. Não sabia se a mãe e o irmão já haviam chegado, mas não se incomodou. Ele se lembrou da notificação que recebeu imediatamente após subir repetidamente uma escada de um prédio de 3 andares. Tarefa diária concluída 3 dividido por 3. Ust recebeu mais 5 pontos de atributos. Ust recebeu 50 ES.
As pessoas naquela vizinhança o olharam como se ele fosse retardado, mas só ele entendia o que estava fazendo naquele momento. Gustavo sentou-se rapidamente na banheira e abriu a interface do sistema. Ele não perdeu tempo antes de verificar o painel de atributos. Atributos do host. Menos nome, Gustavo Oslow. Menos nível 1. Menos aula. Menos exp, 50 dividido por 100. Menos HP, 100 dividido por 100. Menos energia, 10 dividido por 30. Estatísticas de atributos. Força menos 1. Percepção menos 1. Agilidade, nulo. Velocidade menos 1. Bravura, nulo. Inteligência menos 4. Charme, nulo. Ponto de atributos menos 5. Oh, realmente foi adicionado, Gustavo falou de uma maneira animada enquanto olhava para os pontos de atributo. Agora, como compartilho esses pontos? Gustavo questionou internamente enquanto segurava o queixo. Capítulo 10, Progressão lenta. Gustavo olhou para o painel com um olhar de contemplação. Ser capaz de adicionar 5 pontos de atributos a qualquer atributo que desejo aumentar não é ruim, mas olhando para meus atributos, 5 não é suficiente para todos. Gustavo olhou atentamente para o painel de atributos. Estatísticas de atributos. Força 1. Percepção 1. Agilidade nula. Velocidade 1. Bravura nulo. Inteligência 4. Charme nulo. Ponto de atributos 5. Colocar tudo em uma categoria é a única maneira de haver uma diferença substancial, mas, ao mesmo tempo, faltará o resto. Gustavo estava tendo dificuldade em decidir. Depois de contemplar por mais alguns minutos, ele chegou a uma decisão. A distribuição uniforme será uma opção muito melhor, decidiu Gustavo. Uma estatística muito acima da outra, como força e agilidade, terá um efeito adverso. Imagine ter força, mas ser lento, como a força será usada adequadamente. Esse foi o processo de pensamento de Gustavo ao chegar à conclusão da distribuição uniforme. Agora vamos com adicionar um ponto à força, afirmou Gustavo. Mais um ponto de atributo foi adicionado à força. Adicione um ponto à percepção. Mais um ponto de atributo foi adicionado à percepção. Adicione um ponto à velocidade. Mais um ponto de atributo foi adicionado à velocidade. Inteligência já tem 4 pontos, então não estou acrescentando nada ainda. Qual devo escolher entre bravura e charme? Gustavo segurou o queixo e ponderou. Deixei-me ir com bravura. Gustavo decidiu escolher bravura, pois sentia que o charme só ajudaria a fazer as garotas se apaixonarem por ele, enquanto a bravura o ajudaria a se defender. Que pensamento tolo, de fato. Adicione um ponto à bravura, disse Gustavo. Não é possível adicionar pontos a um atributo inexistente. O que? Gustavo ficou surpreso ao ver a notificação que apareceu depois de tentar adicionar um ponto à bravura. Adicione um ponto à bravura, disse Gustavo mais uma vez. Não é possível adicionar pontos a um atributo inexistente. Gustavo notou que ele pulou a agilidade e tentou adicionar pontos a ela também. Adicione um ponto à agilidade. Não é possível adicionar pontos a um atributo inexistente. Gustavo teve vontade de xingar ao ver isso, mas se conteve. Ele examinou o painel de atributos adequadamente e finalmente chegou a uma conclusão. Agilidade, nula. Velocidade, 2. Bravura, nulo. Inteligência, 4. Charme, nulo. Isso significa que não posso adicionar pontos à agilidade, bravura e charme. Gustavo começou a se preocupar depois que percebeu isso. Então, como faço para levantá-lo? Gustavo tinha um olhar confuso. Não importa o quanto ele pensasse sobre isso, ele não conseguia encontrar uma resposta. As notificações do sistema que sempre apareciam para lhe dar respostas a perguntas como essa estavam ausentes. Como ainda não posso adicionar a eles, acho que vou adicionar força e velocidade, disse Gustavo com um olhar solene. Adicione um ponto à força. Mais um ponto de atributo foi adicionado à força. Estatísticas de atributos. Força, 3. Percepção, 2. Agilidade, nula. Velocidade, 2. Bravura, nulo. Inteligência, 4. Charme, nulo. Ponto de atributos, 1. Adicione um ponto à velocidade. Imediatamente Gustavo disse que uma notificação apareceu em sua linha de visão. Ost alcançou agilidade. Os pontos agora podem ser adicionados à agilidade. Gustavo ficou confuso ao ver isso. Como eu de repente alcancei agilidade? Ele se perguntou. Estatísticas de atributos. Força, 3. Percepção, 2. Agilidade, 1. Velocidade, 3. Bravura, nulo. Inteligência, 4. Charme, nulo. Ponto de atributo, 0. É porque eu adicionei pontos à velocidade. Gustavo se perguntou. Gustavo ainda era novo nisso, então ele sabia que pensar demais não iria ajudar. Mesmo que fosse fraco, ele podia sentir que havia realmente aumentado sua força. Ele se levantou e se virou para sua banheira. Ele colocou as 2 mãos na borda, apertou-a com força e levantou-a.
HNNN, Gustavo foi capaz de levantar a banheira alguns centímetros do chão antes de deixá-la cair de volta. Uf, uf, uf. Gustavo olhou para suas mãos em estado de choque enquanto inspirava e expirava. Eu definitivamente ganhei força. Eu não podia fazer isso antes, disse ele com um olhar animado. A banheira pesava cerca de 85 quilos. Embora não pudesse levantá-lo completamente ou com facilidade, ele sabia que seria capaz de levantar 50 quilos sem estresse agora. Gustavo sentou-se dentro de sua banheira e sorriu. É isso. Ele cerrou o punho direito enquanto o levantava. É assim que posso finalmente realizar meus sonhos. Menos. No dia seguinte, Gustavo foi para a escola com seus meios habituais. Trekking. Mesmo quando ele encontrou seu irmão e sua mãe prestes a sair de casa, ele nem se incomodou em pedir a ela para deixá-lo cair. Ele até saiu de casa antes deles. A tarefa diária foi a mesma do dia anterior, com pequenas diferenças. Missões. Diário. Menos tarefa de hoje 1 dividido por 3. Ponto viagem 7 km status 0,1/7 km. Ponto subir a uma altura de 40 metros status 0 dividido por 40 metros. Ponto carregar um total de 250 kg status 0 dividido por 250 kg. Recompensas por conclusão, mais 5 pontos de atributos. Punição por falha, oculto. Será revelado quando o host falhar em concluir a tarefa. Gustavo verificou o aumento enquanto corria para a escola. Ele já tinha o dia de hoje planejado e bem pensado. Antes de chegar à escola, uma notificação apareceu em sua linha de visão. Tarefa diária concluída 1 dividido por 3, percorrer 7 km. Gustavo estava correndo mais rápido do que antes, então chegou à escola antes do início das atividades do dia. Ele rapidamente foi para o bloco de sua classe e começou a subir as escadas. Ele correu até o último degrau e desceu novamente. Ele continuou subindo e descendo as escadas repetidamente por cerca de 15 minutos até que uma notificação apareceu em sua linha de visão. Tarefa diária concluída 2 dividido por 3, subir a uma altura de 40 metros. Gustavo sorriu ao ver a notificação e começou a subir as escadas novamente. Ele foi capaz de fazer isso sem ser perturbado, já que ninguém nunca usou as escadas. Todos usaram os elevadores. Gustavo chegou à sua aula e, como sempre, insultos e bufadas foram dirigidos a ele de diferentes ângulos. Ele caminhou até o final da classe e sentou-se em seu canto solitário de sempre. O que seus colegas não notaram foi que Gustavo não olhava para baixo como costumava fazer sempre que vinha para a escola. As atividades do dia começaram. Gustavo ouviu a maioria das aulas que ensinavam assuntos relacionados à linhagem com um novo entusiasmo. Depois de quase 6 anos estudando na Echelon Academy, esta foi a primeira vez que ele se sentiu apaixonado por estar na sala de aula. O dia acabou de novo, e Gustavo foi direto para casa levantar o sofá novamente. Em alguns segundos, ele terminou e a notificação apareceu em sua linha de visão novamente. Tarefa diária concluída 3 dividido por 3, carregar um total de 250 quilos. Ust recebeu mais 5 pontos de atributos. Ust recebeu 50 XP. Ust subiu de nível. Mais pontos de atributo foram adicionados a todos os atributos do Ost. Gustavo tinha uma expressão animada no rosto ao abrir a interface do sistema e verificar o painel de atributos. Como eu pensei. Subir de nível adiciona um ponto de atributo para cada atributo. Gustavo olhou para o painel. Um ponto extra foi adicionado a cada categoria, incento para charme e bravura. Gustavo estava empolgado porque ainda tinha 5 pontos de atributos extras de sobra. Gustavo distribuiu uniformemente os pontos de atributo novamente, colocando 2 em força, 1 em agilidade, velocidade e percepção. Atributos do Ost. Menos nome, Gustavo Oslow. Menos nível 2. Menos aula. Menos ESP, 0 dividido por 1000. Menos HP, 150 dividido por 150. Menos energia, 50 dividido por 50. Atributos. Força menos 6. Percepção menos 4. Agilidade menos 3. Velocidade menos 5. Bravura, nulo. Inteligência menos 5. Charme, nulo. Ponto de atributos menos 0. Gustavo notou que seus bíceps, que sempre foram minúsculos, incharam ligeiramente. A diferença era quase imperceptível, mas estava lá, no entanto. Gustavo tentou levantar a banheira novamente. Ele colocou ambas as mãos e puxou para cima. CRYCH. A banheira fez um som estridente ao arranhar o chão ao ser levantada. Desta vez, Gustavo conseguiu fazê-lo com facilidade. Ele o ergueu até seu nível de altura antes de colocá-lo de volta no chão. O peito de Gustavo subia e descia enquanto ele olhava para sua mão e sorria ligeiramente. No dia seguinte, a tarefa diária tinha aumentado de dificuldade novamente. Gustavo não se importou e manteve sua rotina atual de jogo. Com o passar dos dias, Gustavo continuou completando as tarefas diárias e recebendo pontos de atributos.
Seu corpo estava passando por uma transformação visível nos últimos dias. Seu irmão Hendrik notou a pequena diferença, mas não deu muita importância. Gustavo os ignorava a maior parte do tempo e ia direto para a escola sem dizer uma palavra sobre a mãe deles deixá-lo lá. Assim, uma semana se passou. Menos academia e Shelun. Era o intervalo das aulas e os alunos podiam ser vistos caminhando em direção ao refeitório próximo ao seu quarteirão. Gustavo estava a caminho do refeitório, localizado a vários quarteirões de distância de sua classe, na direção oeste. Ele estava verificando suas estatísticas atuais enquanto se dirigia para lá. Claro, ele não tinha dinheiro, mas havia uma seção de comida grátis lá que ele sempre visitava todos os dias. Ele nunca comia fora de casa, exceto nos fins de semana, onde comia as sobras das refeições de sua mãe e irmão. Seu pai estava ausente a maior parte do tempo devido à natureza de seu trabalho, que era a mineração de energia. Nota do autor: isso será explicado mais adiante. Gustavo estava acostumado a comer uma vez por dia e às vezes nada. Gustavo estava pensando em conseguir um emprego de meio período para não ter que continuar sofrendo, mas isso estava se mostrando difícil. Atualmente, ele verificou seu status e ficou feliz em ver sua melhora em uma semana. Atributos do host. Menos nome, Gustavo Oslow. Menos nível 3. Menos aula. Menos exp, 500 dividido por 2000. Menos HP, 150 dividido por 150. Menos energia, 50 dividido por 50. Atributos. Força menos 13. Percepção menos 11. Agilidade menos 10. Velocidade menos 12. Bravura, nulo. Inteligência menos 12. Charme, nulo. Ponto de atributos menos 0. Mesmo que de acordo com o sistema, ele ainda não tivesse alcançado bravura ou charme, ele ainda estava satisfeito com seu atual ritmo de melhora. Com sua força agora, ele foi capaz de levantar a banheira com uma única mão. Gustavo entrou no refeitório, que tinha 2 andares. A de baixo era de onde ele sempre conseguia comida de graça. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.